Fala pessoal, recentemente eu fiz um vídeo sobre suportes e resistências e eu esqueci de falar um detalhe muito importante, que ele vai melhorar a sua taxa para quem trabalha com suporte e resistência ou está começando. Como eu falei, o vídeo foi destinado a pessoas mais iniciantes, pessoas que ainda não conhecem muito, está começando agora no mercado financeiro, porque eu recebi uma dúvida sobre entradas e tudo mais, eu explico lá no outro vídeo, né? E no caso aí, o melhor modo que eu encontrei foi suportes e resistências. Eu acho que para quem está começando, as melhores entradas estão nesses pontos. Na verdade, muita gente experiente, muito tempo de mercado, só opera através de suportes e resistências, certo? Mas tem um detalhe que eu realmente esqueci de falar no vídeo anterior. Se você não assistiu o vídeo anterior sobre o suporte e resistências, eu vou deixar aqui no canto superior direito, aí o card, você pode estar clicando e indo para o outro vídeo. Tá? Se você ainda não entende sobre suportes e resistências, não tem tanto conceito sobre o que é, como que é e tudo mais, eu deixei lá no outro vídeo, tá bom? E isso aqui é um detalhe que pode ajudar você a melhorar a sua taxa de acerto na relação dos suportes e resistências, parar de perder dinheiro de bobeira, devolver o dinheiro que você ganhou no mercado em alguns pontos de suporte e resistência. É bem simples, tá? É bem simples. Na hora eu esqueci e eu sei que muita gente não fala. Muita gente explica suporte e resistência, mas muita gente não fala nisso aqui. Eu acho super importante. Essa ideia é para quem está iniciando, ou até mesmo para pessoas mais experientes, que isso aqui muitas das vezes não é falado. Eu espero que todo mundo já saiba que no mercado temos a tendência de alta e a tendência de baixa, correto? E a lateralização, tá? Acumulação, lateralização, tá? Zona neutra, enfim, como você chamar. A tendência altista, né? Quando a tendência altista, como o mercado tem uma tendência altista, o que nós temos que entender em relação aos suportes e resistências, para quem vai operar suportes e resistências? Na tendência que a gente estuda altista, o preço está sempre rompendo os topos. A tendência de alta, ela é sempre topos mais altos e fundos mais altos. Ela sempre tem esse conceito, tá? Fundos cada vez mais altos e topos cada vez mais altos, certo? Então, nossas resistências, como nós vimos lá no vídeo anterior, se você não viu, dá uma olhadinha lá. Se você não entende, não vem ainda. Nossas resistências são pontos de congestão, são topos, né? Topos anteriores e tudo mais. Certo? Então, o que acontece? Quando um preço está em tendência de alta, a probabilidade de ele romper uma resistência é maior. Então, você deve ter mais cautela. O trader deve ter mais cautela quando o preço está em alta e ele quer vender em uma resistência, ele quer ir contra a tendência. Tá? Os suporte e resistência, eles são pontos de parada. Se tem um ponto onde o preço vai parar, se ele tiver tendência, é no suporte e resistência. É nesses pontos de parada. Mas não significa que ele é obrigado a parar. Ele pode passar direto, muitas das vezes após uma acumulação ele vai passar direto. Ele pode fazer uma acumulação pequena nessa região de resistência e não reverter e continuar para cima. Tá? Ele pode fazer algumas coisinhas e acabar não voltando, não caindo, tá? Quando chega na resistência. Por quê? A estratégia é o que? Você vender aqui na resistência e o preço vem para cá. Mas uma tendência altista, ele tende a romper os topos, romper as resistências. Tá? E a tendência de baixa é o inverso. A tendência de baixa, o preço ele faz o quê? Ele cada vez faz topos e fundos mais baixos. Isso significa que cada vez ele está rompendo esses fundos aqui. Ó. Ele está rompendo os fundos. E o que são os fundos para a gente? São nosso suporte. Então quer dizer que numa tendência de baixa, a probabilidade de ele romper esse suporte é maior e dele segurar é menor. Certo? Esse é um detalhe importante. E quando você vê essa
esse tipo de contexto, que isso aí a gente já está falando um pouco de contexto, já entrando no contexto, para vocês entenderem como o contexto já é importante, que eu até falo isso lá no Instagram, tá lá com a minha frase lá, o Raiz Action é vida e o contexto é tudo. Então isso aqui já faz parte do contexto, isso aqui já melhora bastante suas taxas de assertividade. Então, sabendo disso, o que nós devemos fazer? O que o trader deve fazer? Simples, tá? Nós temos primeiramente ter mais cautela. Ah, eu não posso vender aqui então na tendência de alta? Pode, mas tem que ser mais cauteloso, tem que aguardar, tem que observar um pouco mais, tá? Não seja aquela pessoa precipitada, né, impaciente, chegou ali eu tenho que vender. Ah, mas chegou ali e vendi. Mas o que foi? Eu vejo algumas pessoas virem falar comigo isso. Ah, tomei stop em tal lugar, mas como foi? Ah, eu vendi aqui, mas você vendeu só porque... Por que você vendeu? Ah, porque chegou na minha linha aqui. Como assim? Chegou na sua linha? Mas será que os bancos estão vendo sua linha ali de resistência? Será que os fundos estão vendo sua linha de resistência ali? Ele falou, não, aqui tem uma linha do fulano, a linha do fulano está aqui, ó, eu não posso passar desse preço aqui. Tem que respeitar a linha do fulano, né? Ele não está respeitando, ele não está vendo sua linha. Então, chegou ali, você tem que vender? Não. Você tem que observar um pouco. Junta o suporte e resistência, como eu falei, com os candles de reversão, que eu tenho postado lá no Instagram. Se você não me segue lá no Instagram, vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, tá? Lá do Instagram, para seguir lá que eu posto esse tipo de conteúdo. Tem bastante coisa, candles de reversão lá, sobre os conceitos, os nomes dele, por que eles têm esse nome muitas das vezes. Esses nomes deles, muitas das vezes, não são à toa, tá? E muitos desses candles aí ajudam a gente a marcar suporte e resistências, tá bom? E qual que é o detalhe aqui? Como eu estava falando. Posso fazer a venda aqui? Pode, mas eu vou ter mais cautela. Primeiro ponto. Vou ser mais cauteloso. E onde que eu vou dar preferência para fazer as operações? Veja bem, se, se o mercado tem tendência de alta e ele tende a romper mais os topos, romper mais as resistências, eu vou dar prioridade de fazer as operações nos meus suportes. Nos meus suportes de preço. Os meus suportes de preço vai ser onde que eu vou buscar fazer as operações. Porque está em tendência altista, tendência de alta. Então a probabilidade de ele não romper aquele suporte é maior. É onde que eu tenho que buscar fazer mais as operações. É onde que, vão dizer assim, eu não posso deixar a oportunidade passar. Sabe? Aquela oportunidade que você não pode deixar passar. Sabe? E aqui na tendência de baixa, eu devo buscar fazer as melhores operações serão o quê? As resistências, vender na resistência. Vender na resistência. Vão ser os meus melhores pontos, tá, de operação. Certo? Seria esses pontos. O preço, ele daqui, começa a vir. Vamos dar aqui. Ele começa a vir. Aqui, ó. Aí você começa a observar, ele não vai, não vai. Aí você vende. Tá na tendência de baixo, você vende e vem com ele. Vai pegar um movimento. Pegar até aqui no fundo, primeiro alvo, ou até mesmo talvez pegar um rompimento, tá bom? Então, essa é a melhor oportunidade na tendência de alta e na tendência de baixa. É assim que você tem que ver o mercado em relação a suporte e resistências quando está em tendência. É assim que você tem que conciliar o gráfico. Vamos ver agora na parte teórica que nós vimos aqui, vamos ver um pouco, só para ficar melhor entendimento, do gráfico, tá bom? Olha só, olha só. Nós temos um mercado aqui caindo aqui, ó, um mercado de queda. O preço está vindo aqui, ó. O que, que o cara faz? Oh, aqui é um suporte, eu vou comprar aqui nesse suporte. E o cara está esperando o preço voltar aqui. Ele voltou? Não, lateralizou e rompeu para baixo, tá? Então, o que você teria que dar preferência? Fazer uma venda aqui em cima.
uma venda aqui em cima, você pode usar o suporte que foi rompido, como a gente estudou, o suporte que vira uma resistência. Nós vimos isso no vídeo passado, né, do suporte e resistências, nós vimos esse conceito lá, tá? Simples. Então, era mais fácil você fazer uma venda aqui do que você tentar fazer a compra aqui embaixo, pelo contexto de mercado, pela tendência, tá? Então, não é só porque você aprendeu suporte e resistência que você vai sair fazendo, irá sair fazendo compra e venda nesses pontos porque é suporte e resistência. Não é tão simples assim, não é tão bobo assim. Olha só, olha só, o preço aqui já está te mostrando. Opa, já te mostrando a tendência baixista aqui. Ele está vindo aqui, ele voltou. Aí o preço, ó, você chega aqui e quer comprar aqui. Sendo que o preço está te mostrando o quê? Que ele está caindo. O preço já mostrou que ele está caindo. Por que você quer comprar? Ah, porque aqui é suporte, eu vou comprar. Você vai comprar aqui? Vai comprar aqui? Já rompeu. Veio testar aqui, ó, e desceu. Então, conciliar isso com o contexto é importante. Entender isso, tá? Isso aí já começa, aí que a gente já começa a falar sobre os contextos de mercado, tá? Eu quero pegar procurando os dias aqui, bem interessantes. Aquele dia, esse dia aqui faz parte do vídeo que eu gravei, ó. Lembrei que na hora que eu vi que eu gravei, eu lembrei. Foi um vídeo sobre seguindo a tendência secundária, né? Seguindo a tendência secundária. Foi bem interessante uma operação que eu fiz aqui. Tá aí no canal, tá? Uma operação que eu fiz no canal. E vou tentar botar aqui em cima, aqui, aparecer aqui em cima esse vídeo, para quem não viu também. E olha só, a gente está numa tendência altista, tá? No vídeo lá eu até faço uma venda aqui, mas entendendo o contexto. Estou entendendo o contexto aqui, eu faço uma venda aqui e busco até aqui. Eu venho exatamente até aqui. E olha só o que a gente tem que entender na tendência de alta. Eu falei que a gente está numa tendência de alta, o mercado está subindo. Onde que é meu suporte? Onde que é minha resistência aqui? O suporte, aliás, e minha resistência. O meu suporte é nessa região aqui. Onde que é minha resistência? Ou melhor, vou fazer esse suporte de outra cor, né? A cor da compra, para associar a compra. E onde que é minha resistência? Aqui em cima, a venda. Só que ele está em tendência de alta. Onde que eu tenho que dar prioridade? Qual é a operação que eu tenho que dar prioridade? A compra, como a gente acabou de falar de teoria. Se você faz uma compra aqui e carrega esse trade, olha só que beleza. Se você nem pega o rompimento, ó, você entra aqui, ó, ou qualquer ponto aqui, ó, entra meio atrasado, ó, nem pega rompimento. Ah, eu só peguei até aqui na metade, fiquei com medinho. 200 pontos. Ah, eu vou vender aqui na resistência porque é resistência. Não, não é assim. Observa um pouco esse contexto da tendência. Junta esse sinal. Isso aqui boa parte das pessoas não falam. Mas conta muito na hora de fazer uma operação. E, na realidade, muita gente que utiliza suporte e resistências tem esse confronto. Chegou numa resistência, vem aqui, chegou numa resistência, eu tenho que vender, será que eu vendo? Mas a tendência é de alta. Então tem um confronto de ideias aí. Tendência de alta, mas está numa resistência. O que eu faço? Eu compro, eu vendo? O que eu faço? É simples. Você não faz nada, você observa, você tenha mais cautela. Agora, se ele começar a te dar sinal que ele não vai passar essa resistência, você vende. E agora, se mostrar que vai passar, eu não vou falar para você comprar porque nem sempre o gerenciamento de risco está ao lado do rompimento, não é muito favorável. Então, ou vende ou não faz nada. Eu particularmente faço isso. Ou eu vendo ou eu não faço nada. Mas é interessante você entender isso. Isso aqui já vai melhorar muito a sua taxa de acerto em relação a suporte e resistência, para quem trabalha com suporte e resistência. E, na verdade, todo mundo aí do Price Action trabalha com suporte e resistência, né? Alguns ainda estão perdendo, talvez seja por essa questão de não observar esses detalhes, de levar isso em consideração, levar esse contexto em consideração, tá? E o preço foi lá e rompeu, tá? Olha lá, o preço foi lá e rompeu e foi direto. Ah, fez que vai reverter. Reverteu? Não, subiu mais ainda. Subiu os seus quase 500 pontos ali. Aí
você tem essa resistência aqui, ó. E aqui é outra resistência. O que o preço fez aqui? O que nós tivemos aqui desse mercado? O que ele fez aqui? Ó, ele segurou no suporte aqui atrás, nessa região de suporte aqui atrás, e rompeu nossa primeira resistência aqui. Rompeu nossa resistência. Aí voltou, aí começou a acumular aqui, lateralizar. Onde você tem que dar prioridade? O que você tem que dar prioridade numa tendência de alta, como eu falei já? O quê? A compra e a venda. A venda tem que deixar, é melhor muitas das vezes deixar passar. Não arriscar tanto na venda. Porque às vezes você faz um financeiro aqui, você fez uma boa operação aqui na compra aqui embaixo, aí você devolve tudo aqui numa venda. Então, às vezes é melhor você só observar a venda, no caso aqui da tendência de alta. Por mais que ele dê, é melhor você observar. Às vezes acontece, né, de eu não fazer uma operação em tal região e a operação ir. E eu vou ficar frustrado? Não. Eu filtrei a operação. Isso se chama filtrar a operação. Você tem que saber filtrar as operações para não fazer qualquer tipo de operação no mercado. Né? No final das contas, ele subiu ainda. Então você teria levado provavelmente stop. A não ser que você pegue isso aqui. Mas quando ele faz esse pequeno gigante aqui, você acha que ele vai continuar. Que ele vai vir aqui embaixo de novo. E aí, o mercado volta tudo no próximo candle. Então você já não tinha mais nada. Tá? E a maioria estava vendido dele aqui. Ó. Aqui já tinha estopado aqui a 350 pontos. Tá? Então é um dos primeiros detalhes que a gente tem que observar. Tem outros pontos aqui que eu também queria comentar que são bem bacanas. Mas, na verdade é semelhante àquele ali. Bem semelhante àquele. Olha só. O preço está aqui. Ó. O preço está subindo. Correto? Onde é meu suporte que a gente estudou lá no mercado lá? Quem está estudando, realmente estudando. Onde é meu suporte? Primeiro suporte aqui, né? Essa região aqui de suporte. A minha resistência que eu tinha aqui, vamos dizer assim. Tinha essa resistência aqui. Ah, a resistência deu certo. Deu certo. Beleza. Eu poderia não dá. Mas você poderia ter vendido aqui? Pode arriscar. Tá vendo? Só que tem que ter cuidado, tem que saber filtrar essas operações. E onde que você tem que dar oportunidade? Você tem que dar prioridade. Você não pode deixar essa oportunidade passar. Suporte. Está em tendência de alta? Observe essa região de suporte. Olha aqui o trade que você pega. Certo? Olha a operação que você pega a partir daqui. Ó. A operação que você pega aqui, 200 pontos. Pelo menos. Se deixar, se for um cara paciente, pega mais. Se proteger a operação e deixar ela seguir, você pega mais. Tá? Tendência de alta. Tá vendo que tá subindo, né? Vocês conseguem perceber que tá subindo, né? Tá subindo o preço, né? É óbvio, né? É bem visual, né? Por isso que não precisa muito de indicador para ficar vendo o que está acontecendo. Aí vamos continuar aqui, ó. Rompeu a resistência. Olha o que eu quero dizer. Aqui, ó. Deixa eu... Rompeu a resistência aqui. Certo? Aí, o preço continua aqui, ó. Subindo. Vou aumentar aqui, né? Fica melhor. Continua subindo aqui. Ele começou a acumular aqui, ó. Isso aqui, ó. Acumulação. O que ele te deixou aqui na frente? Aqui? Uma resistência. Ah, chegou aqui, eu vou vender na resistência que ele vai cair aqui. Tendência de alta. Lembrou da tendência de alta? Tá lembrado? Tendência de alta. Ele tá rompendo resistência, não tá rompendo suporte. Lembrou? Lembrou que isso aqui é uma acumulação? O que ele faz aqui? Bate aqui, dá uma respiradinha, ele fica quebrando conta aqui, tentando acertar o lado, depois ele vai lá e estoura. Estoura. Esse cara tá tentando deixar a venda aqui, ó. Olha onde que o preço vai lá. Olha quantos pontos que o preço anda contra essa resistência aqui, ó. 350 pontos, 360 pontos. 360, 370 pontos. Né? O cara está procurando aqui a venda, tá buscando a venda aqui, certo?
Aí fez um candlezinho aqui, ó, aí ele meteu a venda aqui, porque vai cair, aí que ele meteu a venda de novo, vai cair, que ele meteu outra venda, e toda hora estopando, 100, 150 pontos. E aí ele vai estopando, estopando, aí, não sei o que eu faço de errado. Aí na hora que ele acerta, ganha um pouquinho também, mas leva tanto stop que no final não compensa, sai negativo. Sai muito negativo. Porque ele não sabe filtrar as operações. Então isso aqui é um filtro bem interessante de se fazer. Olha só, observa aqui o nosso suporte aqui. Essa região que não é um fundo, não é o nosso suporte também. Olha só a operação que está dando aqui. Deu operação aqui. Apesar de agora poder querer reverter aqui para baixo, vir buscar para baixo agora, né? Você ainda tem a probabilidade de fazer uma boa operação de suporte. Tá bom? Olha lá o que ele fez. O que ele fez lá. Resistência aqui, ó. Tá vendo a resistência aqui? Você vai vender porque chegou na resistência? É só isso? Não é só isso. Então, esse detalhe que eu falei, só para vocês entenderem isso. É muito importante, parece algo bobo. Mas a maioria das pessoas não falam sobre isso nos suportes de resistências. A maioria não mostra isso na prática. Tá? Então, estou trazendo isso e é um detalhe que eu acabei esquecendo de passar para vocês no outro vídeo. Tá? Fiquei falando ali e tal, falei e no final esqueci desse detalhe. E só depois que fui me tocar que faltou isso. Faltou esse entendimento. E isso nós chamamos de contexto. Tá? Isso é o contexto de mercado. É um pouquinho do contexto de mercado. Isso a gente está acrescentando um pouquinho de contexto no mercado. Certo? Basicamente é isso. Tranquilo de entender. E por isso que eu falo que o Price Action é vida e contexto é tudo. Porque o Price Action, eu estudei várias técnicas, estudei com caras que falam que tem 20 anos de mercado, mas não entende o mercado. O mercado é aleatório para ele. E para mim o mercado hoje com o Price Action tem lógica. Eu vejo lógica. Eu sei porque eu errei. Quando eu erro, eu sei porque eu errei. E os meus acertos eu sei também. Não é algo aleatório. Não é algo sem lógica. Tá? O mercado para mim não é um caos. Tá? Enquanto o cara lá de 20 anos de mercado, que diz que tem 20 anos de mercado, o cara falava que o mercado era caótico, não tinha uma lógica. Entende? Então por isso que eu gosto do Price Action. E na realidade só o Price Action sozinho não adianta de nada. São ferramentas que você tem que trabalhar, você tem que entender o contexto. Tem uma resistência ali que o preço pode parar, mas se tiver fluxo comprador entrando, tiver muita gente interessada na compra, o preço vai continuar, ele vai romper. Como que a gente vê isso graficamente? Tendência. Porque o gráfico ele é a representação do fluxo. O cara que está lendo lá o tape reading é a mesma coisa do price action. É a mesma coisa. Eles fazem a mesma coisa que a gente. Não tem diferença. Sinceramente, não tem diferença. O cara que estuda price action, estuda tape reading, vai ver isso. Que não tem muita diferença. Tem muita coisa que é exatamente igual. Tá? E o candle, ele é o que dá mais informações, é o gráfico que dá mais informações ali pra gente, abertura, fechamento, máxima, mínima, né? E ele está representando, o candle representa pra gente o gráfico, o fluxo, né? Só que a gente vê isso visualmente mais fácil. Então, tentar interpretar isso no mercado é interessante, é importante, tá? Isso aí faz parte do contexto. Isso aqui básico é parte do contexto. Tá bom? É bacana. Certo? Deu para entender? Já deu para entender sobre suportes e resistências? Esse detalhe que ninguém fala? Tá bom? Então olha, ficou. Então, basicamente, é isso. É o detalhe que pouca gente fala no mercado sobre suporte de resistência, só explica o que é, conceito, e acaba não dando essa dica que muito valiosa,
tá? Na verdade, o que vai diferenciar um trader, vamos dizer, amador para um profissional é o cara que sabe filtrar as operações dele e os que fazem a operação em qualquer lugar porque alguém falou para ele que é aquilo. Por exemplo, eu cheguei ali e falei, suporte resistente, só se vender aqui, compra aqui. O cara, ele faz exatamente aquilo igual um robô. Ele não pensa um pouco a respeito sobre isso. Ele não questiona aquilo. E nós precisamos ser mais questionadores. O jeito que eu aprendi foi o jeito questionando o mercado, questionando o gráfico. Eu olhava determinada coisa e falava assim, mas por que o preço parou aqui? Mas por que o preço veio aqui em cima? Mas por que disso aqui? E eu fazia as perguntas, questionava o mercado para poder eu mesmo buscar as soluções. Porque eu não tive nenhum tipo de suporte, vamos dizer assim. Você não encontra ninguém que fala para você, vou te dar um suporte aqui, eu sou um cara experiente, vou te dar um suporte aqui para tu, para você tirar as dúvidas ou qualquer coisa. Tá? Você tem que se questionar e fazer as perguntas, questionar para você mesmo e tentar resolver, solucionar, entender o porquê daquilo. Tem que buscar uma resposta. Foi assim que eu aprendi. Eu estou falando isso para quem quer aprender. Temos que ser mais questionadores. Não em relação às pessoas, mas à técnica, ao mercado. Questionar mais o mercado. Essa é a questão. As pessoas às vezes focam muito nos professores, nessas coisas, nos gurus, vamos dizer assim, de mercado, esses caras aí. O cara quer saber a história dele, como que foi a história, como que foi a trajetória, e não sei o que, qual que é o segredo. E, na realidade, o que o cara tem que questionar, querer saber, é o porquê daqueles movimentos, principalmente quem estuda o Price Action, beleza? Como que ele conseguiria pegar aquele movimento? É isso que você tem que se questionar durante seus estudos, tá certo? E questionar não é só pegar uma coisa que alguém te apresentou e jogar aquilo em prática, tá? Você tem que questionar isso. Você tem que visualizar isso, experimentar, fazer os testes, ver, rever, pensar no que foi falado. Você tem que filtrar. Se fosse resumir, seria filtrar isso. Tá certo? É apenas isso. Se ajudou aí, se você achou uma dica valiosa, deixe seu like aí e compartilhe com aquele seu colega lá que está levando naba, aquele grupo de gente que está perdendo lá. Compartilhe aí o vídeo. Ajuda o pessoal. Como eu estou te ajudando com essa dica, ajude outras pessoas também. Tá certo? Repasse isso. Valeu. Até o próximo vídeo. E desculpa por esquecer esse detalhe aí no outro vídeo, tá bom? E talvez até melhor deixar separado, porque aí a gente foca totalmente nisso aqui, né? O cara vem com outra mentalidade, já vem descansado às vezes, outro vídeo o cara já tá meio relaxado, então não presta muita atenção, então talvez foi até melhor eu ter esquecido, tá? Valeu, pessoal!